Olá, pessoal. Vamos agora para a última parte do no ponto 6 da disciplina de Direito Internacional do Comércio, contratos internacionais em espécie. Então, vamos encerrar esse assunto, né? Como a gente falou, a gente dividiu em 3 partes devido à extensão. Então, é um assunto muito grande, né? Para ficar um vídeo ficaria extenso e também nas aulas. Mesmo a gente ofertando essa disciplina no modo presencial, a gente também dividiu para poder ter um melhor aproveitamento, sabe? Então, a gente fez essa divisão. Então, vamos lá, né? Classificação dos contratos de transporte. Então, a gente vai começar pelos contratos de transporte. Então, nós temos o contrato de transporte terrestre, rodoviário e ferroviário, o de transporte aquaviário, marítimo, lacustre e fluvial, lacustre em relação a lagos e fluvial rio, né? Marítimo, a maior parte do transporte internacional é marítimo. Acho que 90%. Transporte aéreo. Pouco utilizado, aliás, muito utilizado, mas em termos de volume é pequeno devido à própria capacidade, né? Bom, o transporte terrestre pode ser dividido nas modalidades de transporte rodoviário, por rodovias, e ferroviário através de ferrovias ou trem, né? No Brasil, o transporte rodoviário sempre foi o mais incentivado, apesar de suas desvantagens. Pequena capacidade de cargo, alto custo de manutenção das rodovias, de combustível, poluição, etc. Na verdade, da década de 50 para cá, né, devido à questão da indústria automobilística, antes o Brasil tinha muito transporte ferroviário, né, e aquaviário predominante, mas aí a partir dos anos 50, quando montadores de automóveis passaram a se instalar no Brasil, e todos os governos de lá para cá, sejam governos democráticos, de esquerda, de direita, a gente vê que há esse incentivo, né, para o transporte rodoviário. E, infelizmente, ele é menos eficiente. Vou tomar aqui meu chazinho. Não é o mesmo dia do outro, não, viu? É porque eu estou fazendo na mesma hora. Essa hora, geralmente, eu tomo chá antes de dormir. Instrumentos que regulam o transporte rodoviário internacional no Brasil. Primeiro, o Acordo sobre Transporte Internacional Terrestre, ATT, de 1990, entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai, né, em relação somente, notem que envolve somente os países do Mercosul, apesar que o Mercosul é de 91, né? Mas são esses países que têm uma relação de transporte rodoviário mais próxima. Segundo, acordo sobre o contrato de transporte e responsabilidade civil do transportador por transporte rodoviário internacional de mercadoria, 1995, aí já dentro da vigência do Mercosul, tendo por signatários Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. O próprio Código Civil, né? O contrato de transporte rodoviário é representado pelo Conhecimento Internacional de Transporte Rodoviário, CRT, que serve como recibo e título de crédito. Esses conhecimentos que existem, o mais conhecido é o marítimo, né? Mas existe na modalidade de transporte rodoviário e até em transporte aéreo, tá? Esses conhecimentos, eles são uma espécie de mistura de nota fiscal com título de crédito. E eles podem ser negociados, né? Essa documentação. Ela representa aquela mercadoria. No Brasil, o órgão responsável pelo transporte internacional é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, que regula nacional e internacional, né? No caso do transporte ferroviário, este é representado pela Carta de Porto Internacional, TIF, que também serve como recibo e título de crédito. Geralmente, cada modalidade de transporte tem um documento de conhecimento, né? O transporte aquaviário internacional compreende o marítimo, o fluvial e o lacustre. O meio aquaviário mais utilizado é o transporte marítimo, né, regulamentado no Brasil pelos seguintes instrumentos jurídicos. Isso é o mais utilizado em termos mundiais, né? Primeiro, a Convenção de Direito Internacional Privado, o Código Bustamante de 1928. Segundo, a Convenção Internacional para a Unificação de certas regras de direitos concernentes a conhecimentos marítimos,
1924, essa convenção padronizou aqueles documentos de conhecimento, né? O Código Comercial de 1950, que na parte marítima, de comércio marítimo internacional, ainda está vigente, viu? O Código Civil e a legislação esparsa. O transporte marítimo pode ser realizado através de dois contratos. O contrato de fretamento, né, no qual o navio inteiro é contratado para o transporte de carga, como, por exemplo, em relação a navios petroleiros, né? Mas o mais comum é a segunda modalidade que eu vou falar agora, que é o contrato de transporte de carga, no qual o contratado é somente o transportador. Nesse caso aqui, se dá através de containers, entendeu? O container pode ter mercadoria de empresa só ou de várias, isso varia. Num caso, você freta o navio todinho e no outro você freta um container, vários containers ou até uma parte de container. É o mais comum. O instrumento jurídico que representa o transporte marítimo é o chamado Bill of Lading. Isso em inglês, né? Em português é conhecimento marítimo, que, como a gente já falou, também é um título de crédito e recibo. A mistura de nota fiscal com título de crédito pode ser negociado independente da mercadoria, tá? Rola, como um título qualquer de crédito, né? Bom, a fiscalização do contrato marítimo no Brasil é feita pela ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O transporte aéreo é pouco utilizado no comércio internacional devido à baixa capacidade de carga e alto custo, mas pode ser vantajoso por sua segurança e rapidez. Na verdade, existe uma tendência de crescimento, e principalmente em setores específicos, né, que aí são produtos que, por exemplo, não têm grande peso. Na própria questão do comércio das vacinas durante a pandemia, o transporte aéreo tem sido utilizado bastante para transportar vacinas, né? Pela rapidez e tudo mais, né? Porque vacinas também são de pouco peso, mas o custo é bem mais elevado, né, do que o transporte marítimo. Bom, instrumentos jurídicos aplicáveis no contrato de transporte aéreo internacional. Nós temos a Convenção de Varsóvia de 1929 e 29 e seus protocolos de IA em Montreal. A Organização da Aviação Civil Internacional, a OACI, tem a sede em Montreal, no Canadá. Cidade que eu já visitei, né? Segundo, a Convenção da Aviação Civil Aérea Internacional, Chicago, em 1944. A Convenção Adicional de Guadalajara, México, de 1967. E o Código Brasileiro de Aeronáutica, que, se eu não me engano, é da década de 70. Ainda da época da ditadura, não foi reformado, não. Aliás, vou dar uma olhada para não estar dando informação errada. Deixa eu olhar aqui no Dr. Google. Qual é o ano? Código Brasileiro de Aeronáutica. Ah, não, é de 86, 1986. Eu estava confundindo com a década de 70. Eu sabia que não tinha sido atualizado, mas eu confundi a década. É de 1986. Então, me corrigi aqui no meio da apresentação, né? Bom, pessoal, mas voltando lá, né? Também tem que se levar em consideração, além dessa legislação toda, o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. O documento que representa o contrato de transporte aéreo é chamado Airway Bill, AWB, com a consolidação da carga emitida do conhecimento de transporte individual, House Airway Bill, HAWB, a cada expedidor, e um conhecimento aéreo, Master Airway Bill, MAWB, para a transportadora. Mas o documento como um todo é chamado Airway Bill, que é o conhecimento aéreo, né? Pronto. Terminou?
Deixa eu voltar aqui para ver se não ficou faltando. Pronto, é isso mesmo. Então, pessoal, vamos passar para outro contrato aqui. Vamos falar agora do contrato de factoring. Factoring é um contrato atípico por não estar nominado no Código Civil, né? Não está previsto. Atípico é no sentido de não estar previsto, tá? Tipo, contratos típicos são aqueles que estão enumerados principalmente no Código Civil e na legislação específica. É porque o direito internacional do comércio, como é um direito privado, você pode fazer tudo que a lei não proíba. Porque, por exemplo, no direito administrativo, que é relativo ao Estado, você só pode celebrar os contratos que estão previstos na lei. No âmbito das relações privadas, você pode fazer qualquer contrato desde que a lei não proíba. Aí é o contrário. Então, direito do comércio e direito empresarial, direito internacional do comércio, melhor dizendo, podem ter contratos que não são previstos na lei, mas que a lei não proíbe. Resumindo, é isso. Consiste no negócio no qual o cedente transfere créditos, oriundos da venda de mercadorias ou serviços a um terceiro cessionário, o qual, mediante uma comissão, assume os riscos do recebimento. O factoring, pessoal, basicamente ele consiste num negócio de você comprar dívidas. Então, você tem uma empresa que presta serviços, que vende mercadorias, ela tem uma carteira de clientes que devem a ela, e ela pode chegar numa empresa numa empresa de factoring, e vende o direito do recebimento daqueles créditos, tá? Aí, a empresa de factoring compra, claro, recebe uma comissão. Inclusive, as empresas de factoring geralmente fazem cobrança também, né? Então, muitas daquelas empresas de cobrança são empresas de factoring. Ela já comprou a dívida da empresa originária, né, em relação a que fornece o produto ou serviço, e aí o que ela está cobrando é para ela receber. Existem 3 principais momentos do contrato de factoring. O devedor emite um título de crédito em favor do fatorizado. Por exemplo, quando a gente assina um contrato, né, que é emitido aquelas promissórias, em qualquer negócio. Isso pode ser um contrato até de educação, sim. Até em educação. Mas, no caso aqui, são contratos internacionais, entendeu? Então, o devedor assume a dívida e emite o título de crédito. Através de contrato, através de notas promissórias, etc. O fatorizado, ele contrata essa empresa de factoring e vende o título de crédito para fazer a cobrança, né? E também a empresa de factoring compra, adianta, né? Analisa o perfil, inclusive tem isso, como segurador eles analisam o perfil também. E terceira, a empresa faturizador, busca o recebimento do crédito no vencimento do título, ou às vezes até após. Às vezes as empresas vendem após o vencimento, né? E só vende só aquelas que não recebeu. Inclusive, quando a gente assina um contrato, não só nesse âmbito aqui, que é direito empresarial, né? Mas quando existe, por exemplo, cessão de crédito, o contrato tem cláusula de cessão de crédito, mesmo em relações de consumo, né? Aquilo é justamente dando poder à empresa para vender a dívida para uma empresa de factoring. O factoring, como eu disse, ele vai além da cessão de crédito, da compra da dívida, né? Pois envolve assessoria creditícia, gestão de crédito, acompanhamento de contas, cobrança, né? Características do contrato de factoring. Primeiro, aquisição de crédito, ou seja, se compra o crédito. Deixa eu pedir desculpa que eu acho que a minha cachorrinha tá latindo aqui. Segundo, estipulação de riscos para o fatorizador, que aí ele calcula, né? Isso aí tem de acordo com o perfil da dívida que ele está comprando e do devedor. Terceiro, liberdade para o fatorizador escolher os títulos, inclusive ele pode rejeitar, né? E quarto, cobrança de comissão ou taxa, que varia de acordo com o perfil, tá? Do devedor. Outro motivo pelo qual esses cadastros restritivos servem, né? Porque ali você já tem um perfil da pessoa, né? Entenderam?
aqueles caras. Depois foi pessoa da empresa, porque a gente está falando em direito de comércio, a gente não está falando de outra coisa, não, né? A Lei 9.249/95, que trata sobre o imposto de renda, define o factoring no Brasil. Não é no Código Civil, mas é nessa lei, né? Modalidade de factoring. Existe o factoring convencional, que é a compra de direitos creditórios, que é a compra de dívidas, né? Existe um factoring trust tree, que é a gestão financeira e negócio do cliente, que envolve cobrança, a gente também vê isso muito no Brasil. O terceiro, exportação, que nunca vi, só no livro mesmo. Talvez por ser muito usado na Europa, né, que consiste em comercializar bens do cliente no exterior. Então, nesse caso, a empresa de factoring, ela negocia e cobra os bens do cliente no exterior. Aliás, aí eu não vejo nem a diferença para o contrato de agência, né? Mas prosseguindo. E a quarta, compra de matérias-primas, no qual a empresa de factoring intermedia a compra entre o cliente e o fornecedor. Também nunca vi. O que eu conheço são o primeiro e dois. Né, a convencional e geralmente as duas estão juntas, né? Compra e faz a gestão financeira e de negócio do cliente, dando assessoria na cobrança. Pronto, vamos agora falar de contrato de leasing, que eu não sei se você já ouviu falar, apesar que é relativamente comum. Leasing é arrendamento mercantil, né? O leasing é como se fosse uma mistura de financiamento com aluguel. Ele tem por objetivo o arrendamento de máquinas, materiais ou veículos. Hoje em dia ele é muito usado para veículos de grande porte, como caminhões, ônibus, né? Também aviões. Pronto, o leasing internacional é muito usado em aviões, que tem um custo altíssimo, né? Por tempo determinado, através do pagamento de renda entre o arrendador, leaser, e o arrendatário, desculpa a minha pronúncia aqui do inglês, e o leaseholder. Sempre tem uma dificuldade, eu sei qual é a regra de pronunciar o ED no final do inglês, é que eu sempre travo a língua. O contrato de leasing está regulado no Brasil através da Lei número 6.099/1974, a resolução do Banco Central 2523/1988, 2309/1996, 2465/1998, 2595/1999 e 2659/1999. Bom, pessoal, o leasing, ele basicamente consiste nisso. É um contrato de financiamento misturado com arrendamento, você paga uma renda por aquele bem, no final do plano você pode entregar o bem, você pode entregar aquele bem e pegar um novo, que é o que eles querem, e você pode pagar um resíduo e ficar com o bem. Características do contrato de leasing, né? Existe a cláusula de opção de compra, a garantia de renovação e as particularidades técnicas do material arrendado. Inclusive, eles fornecem aí a garantia, a assistência técnica também, dentre os custos do leasing. Modalidade de leasing. Existe o leasing financeiro, né, no qual a empresa se dedica de forma profissional e habitual a adquirir bens de terceiro para arrendá-los a outra empresa. Então, esse é o leasing financeiro. Normalmente é banco quem faz isso. O leasing de retorno ou leaseback, no qual a empresa proprietária do bem, móvel ou imóvel, a empresa proprietária do bem, seja móvel ou imóvel, vende a outra, que por sua vez arrenda a empresa que lhe vendeu o bem. Não existe terceiro e a propriedade se torna arrendatária do bem. Surgiu nos Estados Unidos, seja aplicado também na Europa, pouco usado aqui no Brasil, né? Terceiro, aliás, não tem terceiro, perdão. O leasing de retorno visa desafogar o ativo financeiro da empresa. Por quê? Porque nesse caso, pessoal, a empresa proprietária do bem, ela vende para outra empresa, que por sua vez arrenda a empresa que lhe vendeu o bem, ou seja, você está alugando o seu próprio bem. Não existe terceiro, né? E a proprietária se torna arrendatária do bem. É como você quase emprestar o bem, dando ele em garantia, entendeu? Você passa o bem, ó, eu vou lhe passar esse bem, mas esse bem é meu,
eu lhe repasso esse bem, aí eu vou lhe pagar um aluguel e você me retorna. Isso ocorre para desafogar o ativo financeiro, né? É basicamente um contrato de empréstimo com garantia real. Só que aí transfere a propriedade, né? Geralmente no leasing, por exemplo, em relação a caminhões, acontece de forma parecida com a questão da alienação fiduciária, ou seja, o bem fica em nome do banco ou da entidade que financiou até que você quite. Terminada a vigência do contrato de leasing, né, o arrendatário tem o direito de opção de adquirir o bem pelo seu valor residual garantido, BRG, devolvê-lo ou renovar o contrato. Então, o contrato geralmente define isso. No final do leasing, que você termina de pagar o arrendamento, você pode adquirir ele pelo valor residual garantido, que geralmente já está informado no próprio contrato, devolver, dizer, não quero mais, tchau. Ou renovar o contrato, que geralmente é o que eles querem, aí você pega outro. Né? Pega outro caminhão, pega outra coisa. Pronto, maquinário pesado, até máquinas de costura e máquinas de bordado são caríssimas, né? Aqui na região agreste se usa também. Categorias de leasing. Nós temos o leasing mobiliário para equipamento, por exemplo, máquinas de costura, mobiliário, sim, carros, né, porque são bens móveis. Então, mobiliário no sentido de bens móveis, né, mobília, mesa, cadeira. E imobiliário para imóveis. Ele é mais usado aqui no Brasil para mobiliário. Cláusulas obrigatórias do contrato de leasing, né? Tem que ter o prazo, o valor da prestação, a opção, de compra de bem ou renovação, o preço de compra do bem ou o critério para sua fixação. Que às vezes pode não estar calculado. Não, vai ser calculado usando o índice tal. Aspectos jurídicos do leasing, né? É um contrato consensual, que é um consenso entre as partes, bilateral tem duas partes, oneroso porque não é de graça, comutativo, porque as partes desde o princípio já sabem quais são as suas obrigações, típico em relação à importação, que é previsto na lei, e atípico para exportação, porque não é previsto, mas não é proibido. Então, se não é proibido, pode fazer, né? Bom, pessoal, e aqui encerramos o ponto 6, as referências são aquelas que a gente já comentou, né? O livro do Cretella Neto, Contratos Internacionais, disponível na Biblioteca Física da SES, o livro da Andréa Lima Boasson Mota, Curso de Introdutório a Direito Internacional do Comércio, da Manuli, disponível na Biblioteca Digital. E, por último, o livro do Luciano Tim, do Rafael Ribeiro e da Ângela Estrela, o livro da FGV. Como eu disse, só eu tenho esse livro por aqui e está desatualizado, né? Mas ele é muito bom, ele fala bastante desses contratos, todos eles, né? Tem alguma coisinha ou outra que está desatualizada, mas aí as atualizações estão nos nossos slides. E pronto, gente. É só isso. Vou encerrando por aqui. Qualquer coisa, como sempre, estou à disposição de vocês. Tchau, tchau.